Senhora Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Senhor Presidente deste movimento de cidadania Melhor Alentejo, e na sua pessoa cumprimento todos os dinâmicos empreendedores desta iniciativa, Senhor Presidente da Junta da Extremadura, nosso vizinho, que bem conhece o Alentejo, que tem características tais que se bem pode dizer que, além de espanhol, é português, consegue fazer uma ponte, e essa ponte é tão importante, e nessa ponte tem trabalhado, nomeadamente o Dr. Ribeiro Castro, que aqui está, porque é uma ponte fundamental para todos, todos ganham com essa ponte e ninguém perde. Queridas e queridos amigos, eu tinha um discurso que, aliás, por sinal, considerava bom, fui eu que o escrevi, que normalmente escrevo os meus discursos, já há algum tempo, mas decidi dizer-vos de improviso um pouco aquilo que sinto sobre a vossa iniciativa e sobre como construir um melhor Alentejo. Comecemos por Porto Alegre. E o cumprimento à Sra. Presidente da Câmara. Sinto-me muito bem aqui, sinto-me em casa. Não foi por acaso, recordou, que a primeira iniciativa Portugal Próximo arrancou daqui, e a ideia foi a seguinte: por onde eu hei de começar na proximidade relativamente àqueles portugueses que são mais esquecidos. Estávamos na primavera de 2016. E eu disse, o Alentejo interior. Há vários Portugais interiores, há vários Portugais esquecidos. Mas este é um Portugal esquecido de que se fala muito pouco. E quis o destino, infelizmente para todos nós, que duas sucessivas tragédias o ano passado fizessem falar de Portugais esquecidos, de Portugais do chamado interior, mas felizmente para o Alentejo interior, não do Alentejo interior. E foi por aqui que eu comecei. Mas porquê é que comecei por aqui? Eu não tenho raízes alentejanas, as minhas raízes são essencialmente minhotas, de um lado as prevalecentes e da beira Covilhã as que não são tão prevalecentes apenas por razões circunstanciais de menor ligação familiar e de família menos numerosa ali. Não tenho raízes alentejanas, mas tive uma experiência muito curiosa nos 4 anos imediatamente anteriores a ser eleito Presidente da República, como Presidente de uma fundação, com muitas herdades, e a grande maioria dessas herdades localizadas no Alentejo, em 16 municípios alentejanos. O que me fez contactar com 16 municípios alentejanos, durante 4 anos. E porque levei muito a sério a minha tarefa, e me entusiasmei mesmo com a função, não apenas de curar do património histórico e cultural, mas sim também do património fundiário, conhecendo a realidade de modo presencial, e infelizmente num período crítico da economia e da sociedade portuguesa. Eu pude conhecer o que havia de projetos para o Alentejo, excepcionais, aqueles que desses projetos foi possível levar por diante e aqueles que ficaram atropelados pela crise. Mas mais do que isso, pude conhecer o que considero serem os grandes desafios do Alentejo para querer ser melhor Alentejo. E o primeiro desafio é a unidade. A unidade. Em rigor, há vários Alentejos. E o pior que pode haver é cada um desses Alentejos querer afirmar-se por si e não em conjunto. Porque eles são muito diferentes. O Alentejo é riquíssimo. Não tem paralelo com nenhuma outra região continental. Porque tem o chamado litoral e tem os vários interiores, mais ao norte e mais ao sul ou mais ao centro, e que são muito diversos entre si.
E cada qual construiu uma lógica própria de desenvolvimento, uma estratégia específica e autónoma. E por isso raras vezes se uniram. Ou melhor, uniram-se há muito tempo. E depois foi cada qual por si seguindo o seu caminho. Seguindo o seu caminho na atividade económica, seguindo o seu caminho em termos culturais, educativos, sociais. E uns avançando mais depressa, outros avançando mais devagar. Isso separou, não uniu. Primeira prioridade, unir o Alentejo. Como toda a unidade tem sacrifícios. Porque a unidade significa prescindir de alguma coisa, não da diversidade própria, mas alguma coisa de algum egocentrismo próprio em função do conjunto. Mas só isso cria massa crítica. Senão não há massa crítica. O Alentejo precisa de massa crítica. E a massa crítica precisa de unidade. O segundo ponto é uma estratégia. À medida desta unidade. Porque o Alentejo tem projetos, tem ideias, tem competências, tem qualificações. Ainda agora ouvimos falar do que foi debatido. Hoje, aqui, à entrada encontrei uma outra plataforma, Movimento Cívico, a apresentar-me ideias, muitas das quais convergentes, como era óbvio. O que significa que o diagnóstico está largamente feito. O que importa agora é definir prioridades. E as prioridades não podem ser 100, nem mesmo 54. Tem de ser menos, embora umas depois tendo consequências e efeitos naquelas que sendo de prioridade não são fundamentais. Esse é o segundo desafio, uma estratégia. O terceiro desafio é poder político. E o poder político, tenho pensado muitas vezes nisso, no Alentejo, tem devido à sociedade civil. Tem devido da sociedade civil. Diz-se, mas não há políticos alentejanos com peso? Há. Mas sabem que a aritmética eleitoral é o que é. A aritmética eleitoral é o que é. E a energia, o dinamismo dos autarcas, a sua vitalidade, a energia e o dinamismo dos representantes no Parlamento são inquestionáveis. Mas quando se chega à expressão numérica, e essa expressão numérica é essencial, quando se chega a debates fundamentais sobre planos para o futuro, e quem diz planos significa afetação de fundos nacionais e comunitários, isso significa aposta em investimentos nacionais e estrangeiros, aí, essa é a minha leitura da realidade, o papel da sociedade civil é fundamental. Porque é uma sociedade civil fortíssima a vossa. Não é que a sociedade política não seja forte, mas a sociedade civil, se possível, é mais forte, comparativamente. É forte em termos de academia, toda ela, universitária e politécnica. É forte em termos empresariais, em termos de lideranças empresariais. É forte em termos de quadros e de competências. É forte em termos de movimento associativo, que é historicamente muito forte no Alentejo. É forte em termos de movimentos de cidadãos. Eu não tenho visto muitos exemplos, por todo o país, de cidadania como este encontro. Agora é preciso potenciar essa sociedade civil. É preciso dar-lhe voz. É preciso dar-lhe voz aqui e dar-lhe voz a nível nacional e depois a nível europeu. É fundamental. Eu não queria esquecer o papel importante que também os alentejanos têm tido no Parlamento Europeu. Não é só no Parlamento Nacional, no Parlamento Europeu. Só que é preciso muito mais.
Porque o tempo não espera. O tempo não espera. Não espera internamente e não espera externamente, nomeadamente a nível europeu. E uma ocasião perdida pode ser ou irreversivelmente perdida ou só recuperável com custos enormes, acrescidos. E por isso é que este encontro é tão importante. Quer dizer, da vossa parte, estamos vivos. Estamos vivos e estamos virados para o futuro. Estamos vivos, virados para o futuro e estamos unidos. Estamos unidos e queremos muito mais. E queremos que, a nível nacional, se olhe mais para nós. É evidente, eu já vos disse, a realidade é o que é, e aquilo que o país passou, nomeadamente no ano anterior, fez com que, nesse ano, como neste ano, e provavelmente ainda nos anos seguintes, haja uma concentração de atenções para outras áreas regionais. Mas isso não deve desanimar, deve acicatar. Isto é, deve ser encarado assim. Nós não precisamos de tragédias para que olhem para nós. Infelizmente, houve outros Portugais esquecidos que foram olhados com maior atenção por causa das tragédias do ano passado. Isso nós dispensamos. Dispensamos. E, portanto, é com um tónus otimista, com um tónus determinado, que devem prosseguir as vossas prioridades. E é difícil não concordar, não direi com o elenco de projetos concretos, não é essa a função do Presidente da República, não tem funções executivas, mas no seu magistério de influência. É impossível não perceber que o Alentejo tem todas as potencialidades para, primeiro, ter mais peso económico, segundo, ter mais coesão social, que exige mais peso económico. Terceiro, fixar aqueles que têm de fixar e atrair aqueles que têm de atrair. Porque a massa crítica implica pessoas. Implica pessoas. Não basta espaço. Isso o Alentejo tem espaço estrategicamente fundamental. E com riquezas essenciais. Mas há uma riqueza que é a maior de todas as riquezas, são as pessoas. E é preciso que as pessoas fiquem aqui, depois da sua formação, e que venham para aqui. E neste momento, que é um momento que pode ser um momento único, em termos de Portugal como moda, porque é no turismo, porque é no investimento, não tendo funções executivas, são raras as semanas em que não recebo visitas de empreendedores estrangeiros ao mais alto nível, que obviamente ou já estiveram ou irão estar com o Governo, que querem investir em Portugal. E explicam porquê. Portugal tem uma posição estratégica única entre continentes. Portugal é uma forma de entrada dos que não são europeus na Europa. Portugal tem ligações com o mundo lusófono fundamentais, como tem com o mundo ibero-americano. E as primeiras estão num bom momento e as segundas cresceram muito nos últimos momentos. Há uma boa coincidência, mas é pacífico. Tem condições de segurança e segurança das pessoas e das comunidades. Isso tem um valor acrescido. E, portanto, segurança de investimento. E porque alguns desses investimentos são, obviamente, pela rentabilidade, mas hoje um fator de rentabilidade é a segurança. E outros são investimentos políticos. Políticos. Investimento para ocupar um espaço e marcar uma posição na balança de poderes no mundo. Porque nós estamos a assistir a um conflito que é antigo e é novo entre o Oriente e o Ocidente. Qual será o centro do mundo no futuro? Será como foi até à Revolução Industrial do século XIX o Oriente? Continuará a ser como foi
desde a Revolução Industrial, o Ocidente. Primeiro Reino Unido e uma parte da Europa, depois Estados Unidos da América. Essa é a grande disputa. Depois, por cima da disputa, há outras questões que têm a ver com multilateralismo, unilateralismo, proteccionismo, não proteccionismo, e sabem como é a posição portuguesa como plataforma aberta ao multilateralismo e ao não proteccionismo. Mas esse é o grande debate. E nesse grande debate, a Europa é fundamental. E Portugal tem uma posição fundamental na Europa. É fundamental para quem vier do Oriente e quiser realmente contactar com as realidades atlânticas. A Europa, a Atlântica, as Américas e a África. Mas é fundamental para quem, do Ocidente, quiser ter um pé na Europa para contactar não só com as realidades atlânticas do Norte e do Sul, mas também com os Mediterrâneos, com as realidades que ficam com a região árabe, com realidades que não ficam no Oriente remoto. Esta é uma luta estratégica, política e económica. E Portugal está numa posição ímpar. Ímpar. Dir-se, não é só Portugal. Eu olho ali para o nosso amigo e vizinho presidente da Junta da Extremadura e penso, por que não também Espanha? Também Espanha, obviamente. Mas a Espanha trata do seu próprio destino no mundo ibero-americano, Portugal trata do seu destino e muitas vezes tratamos em conjunto, fraternalmente, e bem, na Europa e fora da Europa, mas o trabalho de casa de cada um é cada um que o deve fazer, embora em fraternidade com o outro. E Portugal tem que tratar deste trabalho de casa. Ora, como disseram muito bem, investir no Alentejo significa criar condições para investimento no Alentejo. Umas vezes são acessibilidades, outras vezes é criar condições para fixação sustentada dos recursos humanos, noutras é levar mais longe a aposta em termos sociais e culturais e de qualidade de vida. Depende. Noutras ainda é a luta pela sobrevivência para que não haja a desertificação, nos casos mais extremos, que felizmente não são todos, nem são os mais importantes. E por isso, não é tarde para esta vossa iniciativa. Não é tarde porque, esperemos, o quadro financeiro plurianual vai ser objeto de debate a nível europeu. E é desejável que seja objeto de debate e de decisão, para não dependermos da próxima Comissão e do próximo Parlamento Europeu. Porque senão ficará à espera dos imponderáveis da formação da Comissão e dos imponderáveis da transição de pacotes comunitários, que é sempre o momento mais complicado de todos. Não tanto o acabar de um pacote, mas o começar do outro, com um intervalo doloroso que os autarcas bem conhecem. E por isso, a pensar em 21, 27, ou se quiserem 20, 30, têm de fazer tudo para que arranque desta e de outras iniciativas uma dinâmica que chegue onde deve chegar, com aquilo que, a vosso ver, é fundamental para os próximos 10 anos, 20 anos. Não é para amanhã. Mas têm de começar já. Primeiro, porque muitos outros, eu sou presidente de todos os portugueses, sei o que se passa com todos os portugueses, muitos outros já começaram. Segundo lugar, porque vários outros arrancaram na pole position de posições mais lisonjeiras. Terceiro, porque este movimento que está a ganhar força entre vós, de sociedade civil e também político, é um movimento que, pela sua amplitude e pela sua audição, tem de ser mesmo ouvido onde deve ser ouvido. E deve intervir, e deve aparecer. Eu, aliás, estava a pensar,
olhando para o Sr. Presidente da Câmara, que, salvo erro, há muitos, muitos anos que não há um dia de Portugal por estas bandas. Qualquer dia, qualquer ano, no meu mandato, faz sentido pensar num novo dia de Portugal, que realmente reúna as várias preocupações de que me fiz eco aqui. E era isto que vos queria dizer fundamentalmente. Não é tão construído e tão elaborado quanto o discurso que tinha preparado, mas é, sendo espontâneo, aquilo que é a experiência da minha vivência alentejana. Sendo que há uma realidade para mim evidente, é que é mentira aquilo que tradicionalmente se pensa ou se diz dos alentejanos, que são muito demorados a pensar e, por isso, não rápidos a decidir e a avançar nas suas lutas. Não é verdade. Não é verdade. Pelo contrário, eu encontrei exemplos de alentejanos que, se fosse por eles, tinham feito, tinham construído, tinham concretizado projetos, e não foi por sua culpa que isso não aconteceu. Não foi. Por isso está nas vossas mãos. Dirão, mas o Presidente da República pode e deve ajudar. Pode e deve ajudar. E pode e deve ajudar em função, no seu magistério de influência, em função da sensibilidade que tem à premência do vosso combate. E ao facto de ele, por vicissitudes várias, ter estado ultimamente menos visível. Há que dar-lhe visibilidade. Estou aqui para ajudar nessa visibilidade. Estou aqui para agradecer a este movimento cívico que sonhou e sonha e sonhará com um Alentejo melhor, com um melhor Alentejo. Estou aqui para dar força aos autarcas. Todos os autarcas têm uma função muito difícil, também sei, como autarca que fui, e do interior. E na altura interior mais pobre do que o mais pobre do interior alentejano, e que hoje já não é. E que percebi como é que se era e se deixava de ser. E, portanto, para vos dizer que contam comigo, mas eu preciso contar convosco. Portugal precisa de contar convosco. Nós, portugueses todos, que eu represento, contamos convosco a pensar em melhor Alentejo e em melhor Portugal.